Olá, pessoal. Meu nome é Jéssica Fernandes. Eu sou a mãe da Alice, uma garotinha incrível que está dentro do espectro autista. Nesse canal eu vou compartilhar com vocês um pouco da nossa jornada. No vídeo anterior eu falei um pouco dos sinais do autismo, de alguns sinais diferentes que eu notei na Alice quando ela era pequenininha, bebezinha. Eu notei bastante coisa diferente na Alice desde quando ela era muito bebezinha, coisas diferentes que eu sabia que as outras crianças não faziam, como a maneira que ela brincava com os brinquedos. A Alice sempre estava com alguma coisinha na mão, ela sempre estava. As crianças costumam ficar com objeto de apego, né? Ela sempre estava com alguma coisinha na mão. Ela não era aquela criança de enfileirar brinquedos, mas isso já é um alerta. A criança ficar enfileirando carrinhos, enfileirando os bonequinhos, isso é algo que a gente tem que ficar alerta. A criança ficar deitada, brincando com o carrinho, vendo a rodinha girar, são coisas que a gente precisa ficar em alerta. A Alice, ela brincava com as tampas de panela, ela ficava colocava para baixo, ficava girando aquela tampa, e eu achava aquilo bem diferente. As pessoas de fora achavam engraçado, minha mãe, meu esposo, nossa, ela tá girando. Não viam coisas diferentes. Quando ela era pequenininha, ela corria em volta do sofá, ela corria, 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 tanto que a gente encostou o sofá para a parede, porque ela ficava correndo em volta, ela ficava assistindo televisão e ficava correndo em volta do sofá, e a gente encostou ele na parede. Ela ficava girando em volta do próprio corpinho, e às vezes eu achava, no começo eu achei engraçado, nossa, ela tá girando, nossa, ela tá tonta. Eu tenho alguns trechos de vídeo que eu falo isso, mas ali já me acendia muita aquela luzinha, nossa, isso tá esquisito, isso não é normal. Ela ficava girando em volta do próprio corpinho, até ela ficar tonta mesmo. Ela jogava demais as coisas, ela batia demais as coisas. Então, era tudo bem diferente de uma criança típica, de um desenvolvimento típico. Então, aquilo me acendia várias luzinhas quando eu observava a Alice, e eu sempre observei muito ela. A minha mãe, ela é professora de educação infantil, ela trabalha há mais de 20 anos com crianças. Eu trouxe isso para ela, as minhas dúvidas, e ela, não, Jéssica, é coisa da sua cabeça. É criança, ela é um bebê, porque ela era um bebê mesmo, né? E não é nada demais. E aquilo sempre batendo, Jéssica, tá diferente. Eu trouxe para o meu esposo, ele também achou que eu estava vendo coisa demais. Ele falava que eu que diagnostiquei a Alice, porque eu sempre observei demais, eu achava aquilo tudo muito diferente. Então, pai e mãe, quando vocês virem qualquer comportamento das suas crianças diferente, aquele atraso na fala, que nem todo atraso é autismo, nem todo atraso é autismo, mas a gente precisa ficar atento. É melhor a gente pecar pelo excesso do que a gente negligenciar as nossas crianças. Eu tenho sempre tive muito forte dentro do meu coração. Eu não posso negligenciar minha filha. Se eu vejo qualquer comportamento diferente, os atrasos que são importantes, atraso na fala, aquela interação com as crianças que não aparece, ela não gosta, aquele isolamento, gosta mais de brincar sozinho. Tem crianças sim que gostam de brincar sozinhos, mas a gente precisa ficar em alerta. Brinca de forma diferente, usa brinquedo, dá função diferente para o brinquedo, e se a gente ensina eles, não aprendem daquela função para ele. Não olha nos nossos olhos. Quando a gente chama, não, Alice, não está ouvindo, Alice, não escuta, parece que eles não escutam, mas eles escutam sim, a gente precisa ficar atento. Todo comportamento diferente. Tem crianças que são mais quietas, a Alice já era diferente, já era mais agitada, mas tem crianças que são muito quietinhas, que dormem demais,
que não querem muito contato, preferem dormir sozinhas, não têm aquela interação com os pais, gostam de brincar sozinho com seus brinquedinhos. Então, tudo que é demais, a gente precisa ficar atento. A Alice era agitada demais, então aquilo me gerou uma desconfiança. Tem um amiguinho dela que já era ao contrário, ele era quietinho demais. Então, a gente precisa ficar atento às nossas crianças, a gente tem que observar, sim. A gente não está procurando nenhum problema, porque tem gente que acha que isso é um problema. Isso não é um problema. Nós não estamos procurando isso na criança, mas nós precisamos estar atentos. Como eu falei, é melhor a gente pecar pelo excesso do que a gente negligenciar. Não negligencie a sua criança. Se você vê o seu coração de mãe, lá no fundo ele fala que alguma coisa está diferente. Então escuta o seu coração, leva ele no médico ou ela, no pediatra, pede um encaminhamento para o neurologista, faça o acompanhamento da criança, porque isso é muito importante. Se não for nada, é maravilhoso, graças a Deus, é uma luta a menos, porque a gente tem luta sempre, mas é uma luta a menos. Mas não negligencie a sua criança, esteja sempre atento aos sinais, esteja sempre atento às coisinhas diferentes que eles fazem, para a gente poder conseguir ajudá-los a tempo, porque a criança tem o seu tempo de aprendizado. Depois que passa esse tempo, eles vão continuar aprendendo, mas quando eles são pequenininhos é mais fácil. Então a gente precisa correr. Eu sempre tive isso dentro de mim. Eu tenho como se eu tivesse uma bomba relógio e ela fosse explodir, ela tivesse prestes a explodir e eu precisava correr. Era assim que eu me sentia, que eu precisava correr, que eu precisava ajudar minha filha, que ela tinha um tempo e eu não podia deixar esse tempo passar. E foi assim que eu fiz. Quando a Alice era pequenininha, eu corri, fiz tudo que eu podia, eu mergulhei em entender o autismo, eu pesquisei demais, eu li livro, eu assisti muitos vídeos, eu estudei bastante para eu conseguir ajudar a minha filha. Porque não adianta também só a gente fazer os acompanhamentos profissionais e a gente que nós ficamos com eles, nós não sabermos lidar com as nossas crianças, porque isso é muito difícil. E a gente tem muito desafio no autismo. Então a gente precisa entender, não só deixar nas mãos dos profissionais, nós precisamos entender para ajudar as nossas crianças, a gente saber lidar com os comportamentos deles, para a gente fazer nós mesmos fazer os manejos em casa, porque eles ficam mais com a gente, né? Eles passam uma hora no dia, vai, na terapia, e o restante do tempo? Ele está na escola ou está com os pais, ou com algum cuidador, e nós precisamos estar preparados para cuidar deles. Então eu mergulhei, eu procurei entender tudo que estava assim ao meu alcance para eu conseguir ajudar a Alice. Eu tinha aquilo que o meu tempo estava passando e eu não podia deixar esse tempo, não podia perder esse tempo, e eu precisava ajudar a minha filha para ela conseguir ter um desenvolvimento melhor. E foi o que eu fiz. Eu corri bastante, eu tentei ajudar de todas as formas que eu pude. Eu pedi muito para Deus me ajudar, me dar sabedoria para eu conseguir ajudar a Alice. E valeu a pena a gente correr. Hoje a gente colhe muitos frutos. É difícil, sempre a gente sempre vai ter muita dificuldade, porque não deixa de ser um transtorno, então a gente sempre vai ter dificuldade. É como o jogo de videogame, a gente passa uma fase e a gente vai para outra. E cada dia a gente vai ter que aprender a lidar com os desafios daquela fase. Então, foi o que eu fiz. Hoje a gente colhe os frutos, temos outros desafios e a Alice continua fazendo os tratamentos. Valeu a pena a gente correr, valeu a pena a gente se empenhar. E é um alerta que eu deixo para você, pai, mãe, cuidador: não negligencie a sua criança, cuide dela, faça o que você pode dentro do seu tempo, dentro do seu alcance. Quanto mais rápido você conseguir
o acompanhamento médico, mais rápido ela vai conseguir se desenvolver, vai trazer resposta e vai conseguir ir tirando todos esses atrasos que ela veio acumulando ao longo do tempo. E ela vai conseguir interagir melhor com as crianças, e é o que a gente pede para Deus, para eles conseguirem se desenvolver em todo o seu potencial. Eu sempre falo para Deus, Senhor, desenvolve a Alice em todo o seu potencial que o Senhor tem para ela. Então é o que a gente tem que fazer, a gente não pode desistir e com fé a gente vai conseguir. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!